Vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Mitologia Hindu. Hoje, importância e papel na cultura indiana. A mitologia hindu não é apenas um conjunto de histórias, ela é a essência da espiritualidade e filosofia indianas. Cada mito traz lições sobre ética, devoção e os mistérios da existência. Ao longo deste curso, veremos como esses mitos moldam crenças, festivais, práticas culturais, conectando passado e presente. Vamos começar definindo o que é mitologia. Mitologia é o conjunto de narrativas que explicam o mundo, a origem do universo, as forças naturais e o propósito da vida. Na cultura hindu, essas histórias são transmitidas através de textos sagrados, rituais e símbolos profundamente enraizados no cotidiano das pessoas. No início, era muito forte a tradição oral, assim como nas culturas dos povos originários aqui da América, da África. Na Índia, o conhecimento, a mitologia, que não é tido como mitologia, mas sim como a religião, né? Ela era passada de forma oral entre guru, né? Entre mestre e discípulos. Tem até uma passagem de uma história, né, que começa a ter o processo de escrita em uma das eras que já há uma decaída, né, uma decadência das capacidades humanas. Então, houve a necessidade de que esse conhecimento passasse a ser escrito para que ele não se perdesse. E existe uma personalidade, uma divindade chamada de Vyasa ou Vyasadeva, que é conhecido como compilador dos Vedas. O que isso quer dizer? É dito que ele vai escrever aí todo esse conhecimento dos Vedas, vai passar todo esse conhecimento dos Vedas. E uma outra curiosidade é que épico Mahabharata é dito que ele foi escrito, né, por Ganesha, pelo deus Ganesha, que é filho de Parvati e Shiva. Então, a história do Mahabharata é narrada por Vyasadeva a Ganesha, e ele faz aí a escrita, né, do Mahabharata. Existem histórias contando esse passatempo também do Ganesha escrevendo o Mahabharata a partir da narração de Vyasadeva, tá? Mas vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Partindo já para um pouco do conteúdo da nossa aula 1.2, né, que são as fontes da mitologia hindu, vamos explorar as principais fontes da mitologia hindu. Esses textos antigos são a base das histórias que vamos estudar. Então, como eu falei para vocês anteriormente, os Vedas, eles foram compostos, segundo a tradição, há mais de 3.000 anos, e contém hinos e rituais que explicam a relação do homem com o divino. Então, os Vedas eles não vão tratar apenas da questão filosófica ou religiosa, mas eles trazem, né, todo o conhecimento relacionado à vida, né, ao cotidiano das pessoas, do homem lá na região da Índia. Então, existem livros nos Vedas, por exemplo, que isso é uma curiosidade bem interessante, mas existem livros nos Vedas que tratam só dos rituais, dos ritos sacrificiais. Então, como você deve realizar um Agnihotra, né, que é a cerimônia de fogo, como você deve realizar uma cerimônia para cremação, para como se fosse um batizado de uma criança, um casamento, enfim, tem todos os rituais, ali tem um Veda específico para isso. Também existe um Veda
que ensina a fazer naves espaciais. Então são as Vimanas, né? Então vocês já devem ter visto sobre isso aqui no YouTube, na internet, ou mesmo acho que no History Channel tem alguns programas que falam sobre as Vimanas e sobre a mitologia hindu, enfim. Então é bem interessante, né? Além dos Vedas, existem as Upanishads, que são os textos filosóficos que buscam responder às grandes perguntas sobre a existência e o significado da vida. Além das Upanishads, nós temos os dois épicos principais, que são o Ramayana e o Mahabharata. Esses épicos, eles narram histórias de heróis, né, vilões e batalhas épicas, são repletos de lições morais. Então, o Ramayana vai contar a história do Senhor Rama, né, que é um avatar de Vishnu, e vai falar sobre a relação dele com Sita, com o seu servo Hanuman. Então, é uma história muito rica, muito bonita. Também a gente vai falar sobre ela depois em outras aulas. E o épico do Mahabharata contém um dos livros principais, né, da filosofia védica, da filosofia indiana, que é o Bhagavad Gita, né? Que é quando vai ser narrada a batalha. Mahabharata vai narrar a batalha de Kurukshetra, né? Tem participação de Krishna, que é o avatar de Vishnu, né? Onde ele vai funcionar como um guia, né? Um mestre, o orientador, né? De Arjuna, que é um dos principais heróis dessa batalha de Kurukshetra, e é o nosso personagem aí que vai representar o homem, né, o ser humano nesse passatempo. Então, Krishna como guia, né? E Arjuna como esse servo. Então, Bhagavad Gita também é um livro muito profundo. Nós podemos fazer talvez um outro curso só sobre ele. E ele está contido dentro do épico do Mahabharata. Os outros livros que a gente tem são os Puranas, que são textos que detalham os mitos sobre os deuses e o universo, né? Cada um desses textos vai nos ajudar a compreender o rico imaginário da mitologia hindu e a sua filosofia profunda. Além desses livros, né, dessas fontes principais, nós temos vários outros livros que têm descrições de grandes mestres, né, da religião, da filosofia hindu, avatares, né, de Krishna. O que quer dizer um avatar? Um avatar é sempre que Krishna fala no Bhagavad Gita, sempre que há um predomínio da irreligião, eu mesmo venho a esse mundo para a verdade. Então, sempre que a gente tem, como eu falei até no primeiro vídeo da introdução a esse curso, um avatar, né? É quando é necessário naquela era que Krishna mesmo venha para restabelecer a verdade, para trazer uma lição, para punir como as pessoas de atitude demoníaca, vamos dizer assim. E alguns desses avatares são mais conhecidos, né? Como o próprio Krishna, o Senhor Buda, né? A gente tem aí a figura também de Sri Nrsimhadeva e outros que não são tão conhecidos, mas o avatar da nossa era, né? Essa era que estamos vivendo agora, que é a era de Kali Yuga, que é a era de ferro, né? Essa era bem difícil, bem complicada, né? Shri Chaitanya Mahaprabhu. É dito que ele veio a esse mundo há pouco mais de 500 anos, então quando os europeus, né, estavam fazendo
as suas invasões aqui na América, né, e fazendo o período das suas navegações, o senhor Mahaprabhu estava vivendo na Índia e ele veio restabelecer o conhecimento, né, a, o processo religioso hindu na Índia. Na época, a Índia era comandada por governantes muçulmanos, então era um processo bem complicado. As pessoas, né, que seguiam a religião hindu muitas vezes precisavam praticar a sua religião de forma escondida. Então, Mahaprabhu veio naquele momento para restabelecer a verdade, restabelecer o conhecimento. E existem livros relacionados a essa vinda de Mahaprabhu, do Senhor Chaitanya. Então, nós temos livros como o Chaitanya Charitamrita, os ensinamentos do Senhor Chaitanya, os seis Goswamis. Então, existem vários livros relacionados a esses passatempos da última encarnação do Senhor Krishna, né, aqui nesse planeta durante a era de Kali Yuga, tá? Dentro do conhecimento védico, né, do que a gente pode falar e que algumas pessoas podem falar como mitologia hindu, né, mas dentro dos livros, né, dessas fontes de conhecimento, nós temos também o Srimad Bhagavatam, que é um conjunto, né, de livros aí, conhecimento dos Vedas nessa relação sobre a divindade suprema. E nós temos vários, eles são chamados de cantos, né? Então tem vários livros que vai falar sobre todos esses avatares do Senhor Vishnu, do Senhor Krishna nesse planeta, tá? Então, eu vou encerrar a aula agora e nos vemos na próxima aula. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Eu tenho certeza que todos vão gostar de ter mais um pouquinho de conhecimento sobre a mitologia hindu.